Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro, e hoje nós vamos ter aqui o privilégio de conversar com o Marco Freire, que é sócio e gestor dos fundos líquidos da Quineia, uma das principais gestoras de investimentos do Brasil. Então, com isso aí, vamos dar as boas-vindas para o Marco. Marco, seja bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo bem, André? Prazer estar aqui com vocês. Muito legal, Marco. Aqui, sócio e responsável pela gestão dos fundos líquidos da Quineia. Como é que vocês definem esses fundos líquidos? Fundos líquidos ficam, os multimercados estão dentro, que é a principal área, junto com renda fixa, que também está comigo. Além disso, tem os fundos de ações e os fundos de crédito. Então, esse negócio todo, que tem algo como 35 bilhões de reais, fica com a minha responsabilidade com o meu time. E fora isso, a Quineia tem as outras áreas, vai ter imobiliário, vai ter a parte de infraestrutura, e private equity, que são outras áreas da empresa. Totalizando algo como 55 bilhões de reais. 55 no total e 35, então, dos líquidos, então. Isso aí. Excelente. Legal, Marco. Antes da gente entrar um pouquinho na história, né, da Quineia, filosofia de gestão, conta um pouquinho para a gente de você, né? Qual que é o seu histórico de mercado? Eu sei que você tem aí uma trajetória brilhante aí. Conta um pouquinho aqui para o pessoal da Toro que está te assistindo. Como é que você chegou na Quineia? De onde que você começou no mercado financeiro, etc. Então, eu acho importante um pouco de onde que a gente vem, né? Acho que é uma pergunta chave da história. Eu sempre falo que isso começa, na verdade, para mim, em 94, porque em 94 é quando eu estava escolhendo minha faculdade. Em 94, você vai se lembrar que é um momento onde tem um plano real no Brasil, onde a inflação some, né? Então, aquele fenômeno me chamou a atenção e daí eu resolvi estudar economia e fui fazer faculdade e mestrado em economia na PUC do Rio. E era natural eu fazer na PUC do Rio, que era onde as pessoas tinham criado o plano real e eles eram professores. Então, minha paixão por economia veio daí. E depois eu quis fazer, eu sempre fui uma pessoa prática, quis fazer a transição para fazer investimento. Então, eu tive a sorte de entrar diretamente numa mesa de investimento, trabalhando no que era o Bank Boston, aqui em São Paulo. E aí fui direto tocar multimercados. Então, sempre nessa ideia de tentar achar oportunidade, seja na bolsa, nos juros, nas moedas, nas commodities, onde tinha oportunidade para investir. Sou gestor desde então. Então, comecei no Bank Boston. Bank Boston depois é vendido para o Banco Itaú. E eu tenho a chance, cedo, com 29 anos de idade, de formar uma área do zero numa empresa estrangeira muito grande, chamada Franklin Templeton, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo. Estava estruturando o negócio no Brasil e me deu a chance de montar a área de multimercados e renda fixa no país. E eu fiquei estruturando esse negócio literalmente do zero, então montando processo de investimento, processo de risco, processo também de batimento de operações, contratando time, gerando performance. Foi um período de sucesso para a gente. Eu fiquei na Franklin algo como 7 anos construindo esse negócio, 6, 7 anos construindo esse negócio, onde muitos estrangeiros, num período difícil de Brasil, outros estrangeiros saíram, a gente conseguiu não só sobreviver, como crescer. E depois eu fui convidado para vir para a Quineia, tem aproximadamente 6 anos também, para fazer a mesma coisa, reestruturar a área de fundos líquidos, montar os multimercados, as rendas fixas, as ações e o crédito. A área era super pequena, estava sendo estruturada, né, para 500 milhões de reais. E a gente conseguiu aí formar o time e crescer o negócio. Hoje temos, como eu falei, 35 bilhões de reais de patrimônio 6 anos depois, com um time só dedicado a esses produtos de mais de 30 pessoas. Bom, parabéns, Marco. Acho que é uma trajetória aí, né, invejável no mercado. A gente fica feliz aí de ter acesso a ter gestores tão qualificados quanto você aí disponíveis, né, na Toro, os produtos da Quineia também. E até queria aproveitar para você contar um pouquinho da história da Quineia, né? Quer dizer, você começou na Quineia 6 anos atrás. Conta um pouquinho da evolução da Quineia até você entrar, né? E um pouco do que aconteceu para lá. Você já falou aí de um crescimento, né, exponencial do que é esses ativos sob gestão, né? Mas dá para a gente uma ideia, né, de qual que é a origem da Quineia, como é que ela evoluiu, etc. Então, a Quineia vem, você lembra que eu comentei que eu trabalhei no Bank Boston, e a Quineia vem dali, porque quando o Bank Boston é vendido para o Itaú, o CEO da Quineia, que se chama Márcio Verri, ele tem esse projeto de montar uma empresa de gestão independente. Na época, há 13 anos atrás, existiam poucas no Brasil ainda, era um mercado que não era tão desenvolvido como hoje, né? E ele quer montar essa empresa, estruturando essa empresa nas melhores práticas mundiais. Então, a gente chama, na verdade, em consultorias internacionais para nos guiar e para discutir. E aí ele faz a proposta para o Itaú na época, se o Itaú queria ser sócio da gente nessa empreitada. Então, essa é uma empresa independente, tocada pelos seus sócios, pelos seus executivos, mas com a participação acionária de investimento do Itaú,
que garante que a gente tenha as melhores práticas de controladoria do mercado, de risco do mercado, e tem uma grande estrutura por detrás nos ajudando. E desde então a empresa começou. Então a gente está nessa jornada há 13 anos, e é importante isso, porque nesse negócio aqui de investimento, o que a gente vê de empresa que morre no caminho não é pouco. Mais de 70% das empresas não sobrevivem um prazo maior, e eu acho que a gente está conseguindo sobreviver e ter sucesso não é à toa. Isso vem de bom alinhamento de interesse entre os gestores e os clientes. Na nossa remuneração é ligado a como está indo o fundo. A gente tem o nosso dinheiro também investido nos fundos, então tem um bom alinhamento com os nossos clientes, que é fundamental. Segundo, é uma empresa de bastante processo, então isso faz com que todo operacional, todo o risco seja ponta internacional. Isso também nos ajuda a focar e tentar achar os bons ativos para comprar e para vender, que é o que no final vai trazer rentabilidade para o cliente. E com a boa cultura da empresa, a gente tem conseguido crescer nos diferentes negócios que a gente está se colocando. Isso é um ponto importante também, André. Como a gente tem também vários negócios, a gente está dentro de mercado, renda fixa, ações, faz private equity também, faz mercado imobiliário, dá crédito de infraestrutura. A gente tem, eu acho, uma boa visão do que está acontecendo com a economia como um todo. Eu acho que também ajuda na hora do nosso desafio de rentabilizar aí o patrimônio do cliente. E hoje a Quineia é uma marca bem consolidada na indústria, é hoje uma das principais empresas independentes do país. E acho que é legal os pontos que você falou, né, Marco? É o seguinte, é importante essa consistência, né? A gente vê muita gente que às vezes vem para o mercado, tem um semestre muito bom, outro semestre muito bom, mas acaba tendo uma performance meio errática, né? Então acho que essa consistência que vocês têm ao longo dos anos, né? Isso aí traz um grau de confiança muito grande por parte do investidor, né? De estar participando desses veículos que vocês disponibilizam, né? Perfeito, eu sempre falo que a gente é maratonista, então a gente está aqui para uma corrida de longo prazo. Quem tiver confiança para nos dar, para a gente estar junto nessa corrida, eu acho que é essa cabeça, assim, não é aquela coisa de cowboy que vai tentar ganhar todo o retorno num semestre, mas também vai proteger o capital, até para o nosso capital estar junto, e ao longo do tempo a gente pretende ter bons riscos ajustados ao retorno para os clientes, e a gente acha que dessa confiança, desses bons riscos ajustados ao retorno, que o nosso negócio vai ser perene e vai crescer ao longo do tempo, como a gente espera. Muito bom. Então, Marco, eu queria a tua ajuda agora o seguinte, para a gente falar um pouquinho dos fundos da Quineia que estão disponíveis para os clientes aqui da Toro. Na Toro, inclusive, Marco, a gente tem o melhor programa de cashback do mercado, então a gente acredita todo mês uma parte do que é a taxa de administração para os nossos clientes em dinheiro, saúde. Obrigado. E aí é o seguinte, a gente, pelo que eu entendo, a gente tem 6 fundos da Quineia disponíveis aqui, a gente tem um fundo de ação, tem 3 fundos multimercado, 2 fundos de renda fixa. Se você pudesse falar um pouquinho sobre cada um deles, até para as pessoas tentarem entender, né, qual o perfil de risco que é mais adequado para cada tipo de fundo que vocês têm, como é que vocês diferenciam dentro dessa família e essa grade bem interessante que vocês disponibilizam. Vamos lá. Vamos começar pelos multimercados. Os multimercados, como você sabe, André, eu acho que os clientes já devem saber, mas é sempre bom lembrar, são aqueles mandatos mais flexíveis, onde o nosso objetivo é rentabilizar o capital do cliente, gerando bom retorno ajustado ao risco ao longo do tempo, investindo ativamente, seja nos juros, seja nas moedas, na bolsa ou nas commodities, né? Então, a gente vai olhar o que está acontecendo no país, vai olhar o que está acontecendo fora do país, vai procurar as melhores oportunidades no Brasil ou no exterior, para tentar rentabilizar esse capital do cliente, independente do que está acontecendo com a economia, com a política do país, né? Então, nesse momento aí de incerteza que a gente vive, por exemplo, no Brasil, é uma boa oportunidade, porque esse mandato tem flexibilidade para, por exemplo, alocar no exterior, ou, por exemplo, buscar proteções, investimentos aqui no Brasil, né? Então, essa ideia, o que eu acho que o que nos torna diferente dentro dessa ideia é que a gente tem, primeiro, uma estrutura, né? São mais de 30 pessoas tocando esse mandato. Com essas mais de 30 pessoas, a gente consegue olhar vários países, consegue olhar várias ações. Então, hoje, a gente olha aqui no Brasil mais de 200 empresas, a gente olha mais de 200 empresas nos Estados Unidos, a gente investe ativamente em mais de 10 países diferentes, a gente investe ativamente em mais de 10 commodities diferentes. Eu acho que tudo traz uma diversificação que traz uma consistência maior para o retorno do produto, tá? É um time multidisciplinar, que vai olhar tanto o cenário econômico, mas vai olhar também o cenário específico das empresas, o cenário específico das commodities, para juntando esse conhecimento que vem de pessoas com formação diferentes e com bagagens diferentes, a gente poder ter, de fato, um produto que é mais consistente para o cliente. Então, o que é importante você saber que a diferença entre eles é só o nível de risco.
Então, a carteira vai ser sempre a mesma, mas se você tiver no Kinea Apollo, você vai estar com um mandato mais conservador. Então, se é aquele cliente que tem geralmente um mandato no fundo mais CDI, com pouco risco, mas quer uma pimentinha a mais, que é um mandato um pouco mais flexível para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas não está disposto a ter um nível de risco maior, a sugestão para você é o Kinea Apollo. Se quer dar um pulo a mais de risco, e aí tem um mandato para buscar um CDI mais 3% ao ano, mas também tem que estar disposto a ter um pouco mais de oscilação ao longo do caminho, aí é o Kinea Cronos, que é esse mandato aí para um cliente mais chegando ao nível intermediário de risco, né? Um cliente que é conservador para moderado. Se você está em busca de retornos maiores, um produto que vai buscar dar CDI mais 6% ao ano, mas, consequentemente, você tem que estar disposto a ficar mais tempo no produto, tem que estar disposto a ter um nível maior de eventualmente, quedas e volatilidade no produto, aí é o Kinea Atlas para você. Então, Atlas para quem é moderado e mais agressivo no perfil de risco, Cronos para quem é mais moderado para conservador, e no conservador você vai no Kinea Apollo dentro da grade multimercado. Mesmas ideias sempre, mesma equipe sempre, só mudando o apetite a risco do cliente dependendo do produto. Tá, então, essa é a nossa grade multimercado. Hoje, em termos de tamanho, como é que são? Quer dizer, são as mesmas estratégias, né, mas com perfis de risco diferentes. Em termos de tamanho, de patrimônio desses fundos, como é que eles são? E são todos fundos relevantes, então está falando que a família do Atlas aí vai ter um patrimônio aí em torno de 4 a 5 bilhões de reais. A mesma coisa vale para a família do Cronos. E aí eu estou falando só dos mandatos que não são previdenciários, tá? São 555, tá? Tem mais as versões dele que são parecidas na Previdência, mas eu estou falando do patrimônio das versões 555 que são não previdenciárias. E o Apollo é o menor deles, deve ter um patrimônio aí um pouco menor do que 1 bilhão de reais. Ok, perfeito. Então, gente, essa daí, então, vamos dizer assim, a família dos multimercados, né? Se eu entendi corretamente. A gente começa com o Apollo, que ele é mais suave, vamos colocar assim. Uhum. A gente vai para o Cronos, que ele já é mais moderado, e aí para o perfil mais arrojado, a gente estaria falando do Atlas, né? Perfeito, é isso aí, André. Isso mesmo. Muito bom. E bom, aí depois a gente vai para o nosso produto de renda fixa, tá? Aí tem 2 produtos renda grátis com vocês, que é o Kinea Renda Fixa Absoluto e o Kinea IPCA Dinâmico. O renda fixa absoluto também é um mandato conservador, André. Então, também, aquele cliente que tem um dinheiro no CDI, que ele é conservador, mas que é um pouco mais de rentabilidade, ele busca o Kinea Renda Fixa Absoluto. Renda fixa, então, que a gente vai estar operando é principalmente o mandato de juros e mandato de crédito. Então, a gente vai ter um pouco de carteira de crédito no produto, geralmente em torno de 25% da patrimônio do fundo. Investimento de renda fixa, a gente vai estar olhando os pré-fixados, os pós-fixados, os títulos ligados à inflação. Importante mesmo dentro da renda fixa, a gente vai fazer tanto o Brasil como o exterior. Então, a oportunidade de renda fixa no Brasil está um pouco mais difícil, a gente procura buscar lá fora, procura ver oportunidades em outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália, seja qual for, México, para tentar rentabilizar esse capital. Então, mandato para quem quer um retorno um pouco acima do CDI, mas é conservador, com mandato ativo de renda fixa, pensado sempre em termos absolutos, tá? Sempre rentabilizar o retorno do cliente, sem pensar tanto no que está acontecendo com a curva de juros do Brasil. Então, esse é o Kinea Renda Fixa Absoluto. Aí, o segundo produto é o IPCA Dinâmico. É um produto que a gente lançou há pouco tempo, é uma novidade nossa aí da virada do ano. A gente cada vez vê mais o cliente se preocupando com a inflação. Então, em vez de a gente ter mandatos cujo benchmark é o CDI, que muitas vezes não quer dizer tanta coisa, a gente começou a pensar o seguinte: a gente viu que o cliente tinha uma necessidade de ter um mandato que garantia o poder de compra dele. Afinal das contas, se alguém faz uma poupança hoje, faz essa poupança para consumir menos hoje, guardo o meu dinheiro para no futuro poder consumir mais. Então, tem que ter um mandato para, no tempo, aumente meu poder de compra. Então, a ideia do IPCA dinâmico é essa: eu vou fazer um mandato de renda fixa ativo, mas em vez de ele tentar superar o CDI, ele vai tentar superar a inflação. Então, vou tentar retornos aí absolutos acima de inflação de 3%, 5% ao ano, para aumentar o poder de compra do cliente, mandar de renda fixa que ele é ativo. Então, aí também, André, um cliente que tem um pouco mais de apetite ao risco, um intermediário ali. Tá? Então, um mandato que vai ter, como a gente fala, uma volatilidade ao ano, para quem conhece essa nomenclatura de 3% a 4%, que significa que ele vai oscilar, vai ter mês que vai dar menos 1%, vai ter um pouco mais de volatilidade para buscar um retorno maior e aumentar o poder de compra. Então, renda fixa ativo, com essa novidade que o benchmark não é o CDI, o benchmark é a inflação, aumentar o poder de compra no cliente, fazendo todo o investimento de renda fixa, seja no Brasil, seja no exterior.
E isso é renda renda fixa. No IPCA, vocês vão, então, por exemplo, estar escolhendo qual que é, o melhor vértice da curva. Então, às vezes vocês vão estar no IPCA mais curto, mais longo. Essa é um pouco da estratégia que vocês fazem. Como é que vocês lidam também com títulos do Tesouro versus títulos privados? Pode contar um pouquinho para a gente do IPCA? Claro, vamos lá. É isso mesmo. Então, é um mandato que opera todos os instrumentos que um fundo de renda fixa me permite operar. Então, posso operar pré-fixado, posso operar título IPCA, posso operar pós-fixado, posso operar crédito, seja debênture, seja CRI, posso investir no exterior também, fazendo títulos do governo americano ou mexicano de outro país. Então, é um mandato bem amplo. Eu só começo no IPCA. Então, o que eu estava contando, eu recebi do dinheiro do cliente lá R$1.000, eu apliquei num título de IPCA de 1 ano, curto prazo, que vai me pagar, digamos, IPCA mais 2,5. E aí, se eu carregar até o vencimento desse título, eu vou ter uma rentabilidade IPCA mais 2,5. Mas eu quero trazer mais oportunidades para o meu cliente. Então, eu vou começar a procurar as oportunidades. Eu tenho uma chance no mercado de juros, vamos buscar essa chance no mercado de juros no Brasil via prefixado. Eu tenho uma oportunidade, eventualmente, no mercado de crédito, o título está com bons pagamentos e com nível de risco de crédito baixo, vamos alocar em crédito. Tem uma oportunidade no exterior, vamos buscar essa oportunidade. Então, é um mandato ativo, a única coisa que muda é que ele é dinâmico em cima de títulos em PCA. Então, ele não fica só nas NTNBs, ele não é um mandato IMA, né, que é muito conhecido. Uhum. Na verdade, a gente sempre teve... até legal contar um pouco do que veio isso. O que a gente sempre gostou dos mandatos IMAs, a gente sempre acha que fazia sentido para o cliente ter mandato IMA, dado que você vai render inflação mais uma taxa ao longo do tempo, e vai aumentar o poder de compra do cliente, né, fazendo isso. Mas qual que era o problema do mandato IMA? Que quando os juros caía, era muito bom, os juros reais, né, que davam abre compensação, né? Quando abre a compensação, sofria muito. A gente falava, pô, a gente tem que mudar isso. A gente tem que ter mandatos que são para aumentar o poder de compra do cliente, mas de forma independente do mercado. Então, eu compro o título curto por causa disso, que eu não quero pegar a oscilação desses títulos IPCA. Eu quero pegar o yield da taxa de juros de curto, o IPCA curto, e depois fazer gestão ativa em cima disso, para ser menos dependente do que está acontecendo no mercado de juros no Brasil. Tanto que esse ano, o fundo que está com rentabilidade acima do CDI, mesmo no cenário que o juros subiu fortemente aí no país. Né? Perfeito. Conta para a gente um pouquinho, então, da gestão do FIA, né, da parte de ações. Isso, aí o Kinea Gama, o gestor que fica mais focado nele é o Rafael, e aí é um fundo de ações ativo também, tá, André? Então, é um fundo que ele busca ter uma rentabilidade acima do Ibovespa e tem tido resultados expressivos aí desde que começou no Kinea Gama. Então, a gente busca aí ter um track erro, né, que a gente chama, né, que é uma diferenciação da nossa carteira do Ibovespa alta, então a carteira descola bastante do que é o Ibovespa, e a gente está procurando tanto olhar o cenário econômico, como também olhar as oportunidades de empresa. Então, a gente pode levantar um pouco de caixa, se o cenário estiver mais incerto, está com menor nível de caixa, se o cenário estiver melhor para as ações aqui no Brasil, a gente pode estar alocando mais na Vale, se a gente estiver mais otimista com o minério, ou então olhando oportunidades fora do índice Ibovespa, se a gente gostar de outras empresas, como as small cap, né, de menor capitalização. Então é isso, vai estar o time dele junto com o nosso time, olhando o cenário, olhando as empresas, para escolher as melhores oportunidades de investimento dentro do mundo de ações, para buscar uma rentabilidade aí substancialmente acima do Ibovespa ao longo do tempo. Então essa é a história do time, eu acho que é diferente dessa forma, é que é uma gestão que combina a parte econômica, a parte de cenário, também com uma análise micro de empresa, para escolher também as melhores empresas que muitas vezes vão independer do que você está imaginando do cenário. Né? Pode ser uma empresa que a gente acha, por exemplo, que vai ganhar mercado, independente se a economia vai estar um pouco mais forte, um pouco mais baixa. Então, a gente combina essas duas abordagens no mandato bem ativo aí de ações. Muito bom, Marco. Acho que isso mostra uma aderência muito grande com o que são as demandas, né, da base de clientes da Toro. Então, a gente vê, né, multimercados com níveis de risco diferentes, né? Dois produtos de renda fixa que também são bem diversos entre si, e acho que para completar um fundo de ações, né, que tem um histórico bastante bom, né? Eu estava vendo aqui nos últimos 12 meses, ele está acumulando aí como 27%, né, que é uma excelente performance. Então, parabéns aí por essa prateleira tão completa, né? E a gente está muito animado aí de estar, né, trazendo essa divulgação aqui para a nossa base da Toro. Uma coisa que eu queria pedir para você entrar aqui, só para a gente completar a nossa conversa, então, Marco, é o seguinte:
a gente tem, né, uma gama de fundos de investimento hoje muito ampla no mercado, né? Tem muitas gestoras, tem muitos fundos diferentes. Acho que eu cheguei até a mencionar para você anteriormente, a gente tem hoje mais de 700 fundos na plataforma da Toro, né? Como é que você diria que, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, em 2, 3 minutos, assim, quais que são os grandes diferenciais, né, da Quineia e dos fundos de vocês? O que vocês fazem, né, melhor do que o mercado? Como é que vocês conseguem agregar mais valor aí para os investimentos? E eu acho que isso aí é uma mensagem legal para a gente concluir aqui com o nosso curso. Não, essa pergunta eu acho que é excelente, assim. Eu vou começar um pouco com o histórico, né? Porque eu acho que talvez o que eu possa mostrar de melhor é o nosso histórico. Nós somos uma empresa hoje de 13 anos, nos tornamos uma empresa de 55 bilhões de reais. Isso não é à toa. Isso mostra que tem alguma coisa certa sendo feita ali dentro. No período onde que muitas empresas fecharam, abriram e fecharam, a gente consistentemente conseguiu crescer e ganhar mercado aqui dentro do país. Por que eu acho que a gente consegue fazer isso? Primeiro, não tem como fugir, suor e processo. Eu sempre falo que o mercado financeiro é como se você estivesse disputando uma Olimpíada, você tem que estar todo dia dando seu esforço diário, com toda a energia, porque tem muita gente competindo para tentar achar as melhores oportunidades. Então, seu time tem que estar muito motivado, seu time tem que estar muito alinhado para buscar essas rentabilidades e estar dentro da Quineia, e colocando toda a energia para todo santo dia estar achando as melhores oportunidades e trazendo bons riscos e retornos para o cliente. Então, acho que esse primeiro diferencial é isso. A gente tem um histórico longo para mostrar que a gente conseguiu trazer bons riscos, retornos ajustados ao risco para o cliente, tanto que a empresa cresceu. Segundo, alinhamento de interesses, senão nada disso é possível. E a terceira coisa, eu acho que a gente traz dentro dos multimercados especificamente, mas todos os nossos fundos, é um pouco dessa cabeça de que sobrevive no mercado não é o mais inteligente, não sobrevive no mercado quem é o mais forte, sobrevive no mercado quem se adapta. Mercado financeiro é essencialmente darwiniano. Então, você está no longo prazo trazendo retorno para o cliente, você não pode ter dogma. Então, não é porque uma estratégia de Brasil funcionou nos últimos 3 anos que vai funcionar nos próximos 3. Pode ser que você venha um cenário mais difícil de Brasil, você vai ter que ter oportunidade de investimento lá fora, e você vai ter que estar disposto a procurar isso. Não é porque o que ganhava dinheiro era ação doméstica, que depois não pode ser ações de commodities e commodities. O mercado, ao longo do tempo, ele muda aonde está dando oportunidade. Ele passa por tecnologia, ele passa pelo exterior, ele passa eventualmente por criptomoeda. Então, você tem que ter um time que ele é grande o suficiente para olhar tudo isso e que ele vai se adaptando e se moldando ao longo do tempo para conseguir achar essas oportunidades. Então, eu acho que é hoje um privilégio nosso ter mais de 30 pessoas nesse mandato, que a gente olha muita coisa. Então, algum tempo atrás, de olhar para a criptomoeda, não. Hoje a gente já olha. O investimento no exterior hoje dos multimercados é quase 2/3 do fundo, porque o cenário hoje de Brasil está difícil. A gente sabe que vai um cenário de eleição, que é um cenário que vai ser tumultuado. Não quer dizer que isso vai durar para sempre. Então, a gente tem as pessoas olhando no Brasil, mas tem muita gente olhando internacional. A gente foi contratar no exterior gente para nos ajudar com isso. E através dessa forma de se moldar e desse time completo, eu acho que a gente traz bons retornos ajustados ao risco para o cliente. E os números mostram isso. Se você olhar ao longo do tempo, nosso Sharpe, né, que é nosso retorno ajustado ao risco do fundo, ele é bastante competitivo e eu acho que vem desse processo. Muito bom, Marco. Eu queria te agradecer, foi um prazer a gente estar aqui. Queria convidar todo mundo da Toro para conhecer, então, os fundos do Quineia. Agradecer vocês por terem assistido esse vídeo aqui com a gente. É só entrar na área de fundos de investimento, então, da Toro, e lá você colocar Quineia, vão aparecer todos esses 6 fundos que a gente discutiu aqui. E aí, acho que ali vocês vão poder ver todos os detalhes, vão ver lâmina, vão ver todo o material para poder explorar aí ao máximo. Então, Marco, eu queria novamente te agradecer, foi um prazer estar aqui e a gente espera poder ter oportunidades futuras aí, quem sabe a gente fazer uma conversa mais sobre mercados, o que são cenários, claro, etc. Já fica esse convite aí para a gente fazer no futuro. Não, com certeza, a gente está super feliz aí com a parceria com vocês e, bom, muito sucesso aí com a parceria e estamos super abertos para estar falando sempre com os clientes. Obrigado, pessoal. Um abraço, então. Até logo. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.